Ouça agora. Conversa com o ministro. Chegou a hora da nossa primeira conversa semanal com o ministro da Educação e hoje nós vamos falar sobre Enem, prazos do ProUni, ano letivo da educação básica e muito mais. Eu sou Anderson Andrade, nos trabalhos técnicos, Jason Gonzaga. Aqui no estúdio estamos com o ministro Abraham Weintraub. Olá, ministro, uma satisfação enorme poder falar com o senhor para a gente poder esclarecer várias dúvidas aí da sociedade em relação à educação. Este ano, ministro, de 2020, está sendo um desafio para todo o país, em todas as áreas, por causa da pandemia do coronavírus e, claro, na educação não poderia ser diferente, né? E uma das preocupações, principalmente de pais de alunos, é com relação ao ano letivo. Quais são as medidas que o MEC já tomou nesse sentido? Vai ser possível manter as 800 horas aulas garantidas por lei, ministro? Anderson, é a primeira vez que a gente está enfrentando isso na história recente da humanidade. Então, falar quanto tempo vai retomar, evidentemente a gente está lendo todos os trabalhos científicos, estamos acompanhando o que está acontecendo. Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos retomar as aulas em breve, as próximas semanas, e com isso dá tempo sim de salvar o ano letivo. Não podemos deixar os pessimistas e terroristas de plantão, aquele pessoal que está sempre torcendo para tudo dar errado, ganhar o jogo. Então o que a gente fez? Flexibilizamos os 200 dias letivos, mas mantivemos a carga horária. Isso é, o professor, o secretário, o diretor da escola tem flexibilidade para adaptar, sim, o que ele tem que passar para os alunos de acordo com o cronograma que resta. Certo. Então, dá para salvar o ano, acho que em breve vai voltar. Mandamos 500 milhões de reais para as escolas do Brasil inteiro comprarem álcool gel, papel toalha, água sanitária, sabonete, justamente para as crianças voltarem para um ambiente bem higienizado nas escolas. E estamos lá, ansiosos para as crianças voltarem a ter aula, a receber a merenda delas, a essa crise ser encaminhada da forma mais adequada possível. É possível o MEC intervir nesse retorno às aulas, ministro? Ou isso realmente fica a cargo dos governadores, dos prefeitos? Numa situação de normalidade, a escola municipal é do prefeito, a escola estadual é do governador, assim como a polícia militar é do governador. Numa situação de normalidade, não. Entendi. Agora, ministro, ainda falando sobre educação básica, o MEC e o FNDE autorizaram a distribuição dos alimentos que seriam servidos nas escolas, né? Uma iniciativa aí para que as crianças continuem se alimentando mesmo durante esse momento em que estão fechadas, estão sem aulas aí por determinação dos governadores nesse período de pandemia do coronavírus. Como é que está sendo feita essa distribuição e quais são as orientações que o Ministério da Educação tem passado às secretarias estaduais e municipais? Anderson, você está correto. O presidente Bolsonaro autorizou a distribuição dos alimentos que deveriam ser oferecidos na merenda para as crianças e, infelizmente, a gente sabe que tem muita criança no Brasil que precisa da merenda para se alimentar, uma refeição importante para a criança. Ainda mais com essa quarentena que foi feita de forma precipitada por alguns governadores. Muita gente que era classe média nunca passou necessidade e hoje em dia está passando necessidade sim. Marceneiro, encanador, mecânico, mesmo um dentista, uma enfermeira não, porque os hospitais não estão faltando, mas o pessoal que, um barbeiro, nunca passou fome, nesse momento, não é vergonha para ninguém, está passando necessidade. Então, nossa preocupação é que as crianças recebam alimento. Queremos retomar as aulas, mas também estamos muito preocupados com essa situação gerada pela quarentena que foi imposta aí por muitos estados e alguns municípios. E quem faz esse gerenciamento são as próprias escolas aí, sempre com orientação do FNDE. Anderson, o que acontece? O Brasil é muito grande, o Brasil é do tamanho de um continente. Cada cidade, cada estado conhece melhor a sua realidade, não dá para comparar a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, com 25 milhões de habitantes, com uma cidade pequenininha como Barra do Turvo, com seus lá 5 mil habitantes. Não dá para comparar a realidade de Batatais com a realidade de Ribeirão Preto, não dá para comparar a realidade de Três Lagoas com Lins. São realidades bem diferentes, né? Então, diante desse quadro, até para o retorno das aulas, eu recomendo que as aulas... A quarentena foi imposta ao mesmo tempo para todo mundo, foi um equívoco. Tem muito lugar que não tem um único doente. Então, nesse retorno também,
olharia como está a distribuição dessa doença. Por isso até que o MEC se esforçou e construiu um mapa para assessorar os institutos técnicos, as universidades. Inclusive, ministro, a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre esse mapa de monitoramento que traz várias informações aí sobre as atividades realizadas pelos institutos federais, também pelas universidades federais. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior, né? Também há uma preocupação muito grande sobre os prazos do ProUni. No mês passado, de 13 a 16 de março, os que manifestaram interesse na lista de espera deveriam ter comprovado as informações junto às instituições de ensino, mas exatamente nesse período começaram aí as medidas de isolamento e o Ministério da Educação teve que prorrogar por tempo indeterminado esse prazo, né? O período para convocação da lista de espera e os prazos para comprovação dos documentos. Como é que fica agora, ministro? Esse prazo segue ainda indeterminado? Alguém pode vir a ser prejudicado por causa disso? Ninguém será prejudicado. E o que eu peço é paciência e compreensão. Por quê? Como eu falei, teve governador aí que fechou até aeroporto. Então, tem muita universidade e faculdade que o departamento administrativo, só o pessoal que recebe a papelada, entrega o documento, ficou fora, Sim. Fora do ar. Então, os alunos não tinham nem como encaminhar a papelada, cuidar dessa parte burocrática. Nesse sentido, para evitar que qualquer um tenha os seus direitos garantidos e ninguém seja prejudicado, a gente postergou. Mas nós acreditamos que em breve isso tudo vai ser sanado com a flexibilização da quarentena que deve acontecer nas próximas semanas. Perfeito. Então as pessoas devem ficar tranquilas. Tranquilas. Ninguém será realmente prejudicado. O governo Bolsonaro tem a percepção que ninguém deve ser prejudicado nesse momento. Agora, ministro, muitas escolas estão sem aula, em grande parte do país, por causa do coronavírus, mas ainda assim a gente sabe que também há muitos estudantes aí preocupados com o Enem deste ano. Então, ministro, primeiro eu queria que o senhor pudesse responder para a gente o que você pode dizer para essas pessoas. E a pergunta que não quer calar, vai ter Enem? Vai ter Enem. Anderson Andrade, vai ter Enem. E para essas pessoas, o que eu posso dizer? O Enem vai ser em novembro. A gente está ainda em abril, tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro para a gente. Tem bastante tempo ainda, né, recuperar ministro? o período que ficou parado. Agora, nós aqui no MEC não paramos. Eu estou aqui trabalhando todo dia, venho ao MEC com todas as precauções para evitar contágio, mas nós temos trabalhado todo dia para viabilizar o Enem. A prova vai estar pronta. E se cair um meteoro na Terra em junho? Daí a gente analisa e vê se é o caso de adiar. Mas, por enquanto, é de novo a turma do terrorismo, a turma do que quer destruir as famílias, quer quebrar as expectativas, deixar todo mundo sem esperança. Daqui a algumas semanas vai passar a quarentena. Daqui a algumas semanas a vida volta ao normal. Voltou ao normal? Volta a estudar, porque no final do ano vai ter Enem, sim, senhor. Até porque as consequências de não ter o Enem mais para frente seriam bastante graves, né, ministro? Uma geração inteira de profissionais poderia se perder por causa disso. A turma está tentando acabar com o Enem desde que cortaram a mamadeira deles. Esse ano começaram tudo de novo. Um monte de processos, um monte de ações. Evidentemente, se acontecer alguma coisa que inviabilize a realização do Enem, nós vamos postergar. Mas, nesse momento, simplesmente começar a falar que não vai ter Enem é um ato de terrorismo contra as famílias e os jovens, os 5 milhões de jovens que vão fazer o Enem. Você acaba com a expectativa dessas pessoas, você perde o ano inteiro, ainda de quarentena, esse jovem nem vai arrumar um trabalho. E o ano que vem é uma geração inteira de médicos, de enfermeiros, de contadores, administradores, farmacêuticos, que vai deixar de existir. Nós vamos perder um ano como sociedade. É um absurdo as pessoas, nesse momento, em abril, tentarem a todo custo inviabilizar o Enem. O Enem é só em novembro. E quem é pobre não tem internet. Esse ano, a gente já fez a inscrição de quase 3 milhões e 300 mil pessoas no tocante à isenção da taxa para se fazer o Enem. 3 milhões e 300 mil pessoas com menor poder aquisitivo, em tese, Sim. se inscreveram pela internet para não pagar a taxa do Enem. Já foi feito agora, fechou agora.
justamente, diante desse cenário, eu afirmo, não tem sentido postergar o Enem. Perfeito. Para você que chegou agora, estamos com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no programa Conversa com o Ministro, esclarecendo várias dúvidas sobre os principais assuntos do Ministério da Educação. E eu tô aqui falando com o Anderson Andrade, hein? Importante. Ministro, eu falou um pouquinho aí sobre o prazo para solicitar a taxa de isenção do Enem. Queria só para a gente poder reforçar, então, esse prazo ele se encerrou na sexta-feira da semana passada, dia 17 de abril, né? Mas ainda assim, quem perdeu esse prazo e tem direito à gratuidade, vai ficar de fora ou vai poder? Não vai ficar de fora. O governo Bolsonaro não prejudica. O que acontece? Falando português bem claro, tem governador que deitou em berço esplêndido, fez a quarentena, e o secretário da Educação Estadual não correu atrás. Não mandou o documento e aí os alunos não puderam se inscrever. Uhum. Tem casos assim? Tem. Nesses casos, o aluno não tem que se preocupar. Quando for a fazer a matrícula, ele vai ser automaticamente isento, tá? Vai ser por ofício. Sem dúvida. Vamos seguindo aqui, ministro, que ainda tem algumas coisas, alguns assuntos para poder tratar com o senhor. Manda, Anderson. Esse ano a gente vai ter a novidade do Enem digital, né, ministro? Sim, senhor. Como é que vai ser na prática? Você podia explicar? As pessoas vão poder fazer essa prova de casa? Como é que funciona? Não é de casa. Vai ser quase como um Enem em papel. Só que em vez do Enem em papel, você vai até o seu local de prova no dia marcado, vai fazer o reconhecimento biométrico, isso vai se identificar para evitar fraude. Então, cada cidade ou cada estado vai ter alguns pontos Todos os específicos. estados terão um local para quem quiser fazer a prova digital. É voluntária. Certo. Tem espaço para até 100 mil pessoas que queiram fazer. Ninguém vai ser obrigado a fazer. Quem quiser pode fazer. Até 100 mil pessoas em cada um dos estados do Brasil terá um local para fazer Enem digital. As pessoas irão até o local, vão se identificar, vai ter um fiscal, como é na prova de papel, só que em vez de escrever no papel, vai fazer no computador, com toda a segurança e todas as garantias da prova em papel, ou mais até. E aí, caso haja qualquer problema, assim como no Enem tradicional, se você tiver no Enem tradicional e tiver algum problema, faltou luz, caiu um meteoro na escola, qualquer problema, você faz a reaplicação. Perfeito. Então ninguém vai sair prejudicado e quem quiser tentar, vai ter a oportunidade de tentar. 100 mil pessoas vão poder fazer. O objetivo é que nos próximos 4 anos nós migremos totalmente para o Enem digital, como é feito lá fora. Agora, ainda esse ano, quem optar por fazer o Enem digital não faz o Enem impresso, né, ministro? Sim, caso haja qualquer problema, faz a reaplicação em papel. Perfeito, então. Seguindo ainda, só para poder deixar claro, então, Enem digital, as datas, né? Enem digital, dias 22 e 29 de novembro, e o impresso, dia 1º a 8 de novembro. Essa data ainda segue mantida, também de acordo com o programa. Você vê só, Anderson, né, é só lá em novembro o negócio, é longe. Ah, mas vamos adiar para quando? Para junho do ano que vem? Aí vocês já vão estar preocupados já vai estar com o Enem de 2021. Com outro, exato. Essa que é a malandragem desse pessoal. Eles querem fazer de todo jeito que o Brasil pare. Eles querem que você perca o seu ano. Ministro, ainda de acordo aí com o cronograma do Enem, o período de inscrição vai acontecer entre os dias 11 e 22 de maio, tanto para o digital quanto para o impresso. Então também segue esse cronograma aí mantido, né? Por enquanto, tudo mantido, Anderson. Perfeito. Então, só para reforçar, as inscrições dias 11 a 22 de maio, prova impressa 1º e 8 de novembro, e a prova digital 22 e 29 de novembro. Para a gente finalizar, ministro, o MEC publicou um painel de monitoramento que dá acesso a todas as ações realizadas pelas universidades e também pelos institutos federais. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre essa iniciativa que está sendo publicada agora, né, para toda a sociedade poder acompanhar. Você tem razão, Anderson. Nosso objetivo é dar transparência para você que está aí nos escutando, que paga os seus impostos, como estão as atividades aqui do MEC, no tocante às universidades federais, institutos federais e a retomada de todos os trabalhos. Muito bem, as universidades e institutos, muitos estão ajudando, muitos estão retomando as aulas e nós, aqui através da internet, estamos disponibilizando para vocês verem pelo Brasil inteiro cada um dos campos que tem
nas universidades ou nos institutos se eles já retomaram as atividades ou não. Até para dar uma forcinha para o pessoal que ainda não retomou não, né? Porque nada como colocar a informação de uma forma muito clara para o pessoal começar a se mexer. E em breve a gente vai ter o mesmo mapa também para as secretarias estaduais e municipais do Brasil todo. Porque afinal de contas, Anderson, o Brasil não pode parar, né? Sem dúvida, ministro. Estava vendo aqui nesse painel que traz informações aí atualizadas, né, sobre o número de profissionais, inclusive profissionais que se formaram recentemente, se formaram antecipadamente, que já estão atuando também, né, ministro? Nós antecipamos a graduação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas para ajudar no combate ao coronavírus. Todas essas ações, as pessoas, a quantidade de profissionais que se formou, porque agora já são profissionais formados, não são mais estudantes. As ações na produção de material, de máscara, material para os médicos poderem utilizar nos hospitais, álcool gel, respiradores, cada uma dessas ações está mapeada. Quem tiver agora aí, quiser entrar no site do MEC, vai poder ver cada uma dessas ações por universidade, por instituto e por campus. Perfeito. Esse painel com todas essas informações pode ser acessado pelo endereço portal.mec.gov.br/coronavírus. Ministro Abraham Weintraub, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Anderson Andrade. Foi um prazer falar contigo. Fica com Deus. Prazer foi todo meu, ministro. Lembrando que você, ouvinte, pode ficar por dentro das ações do Ministério da Educação pelo portal do MEC, no endereço portal.mec.gov.br e também pelas redes sociais. Até o próximo programa.